E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, versículo 6. Hoje, vamos embarcar em uma jornada única e enigmática, desvendando os mistérios do capítulo 9 do Apocalipse. Um capítulo cheio de profecias apocalípticas e visões impactantes. Antes de nos aprofundarmos nesse estudo fascinante, peço que você deixe seu like para apoiar nosso trabalho e nos ajudar a continuar levando esse conhecimento para mais pessoas. Porque é importante assistir esse vídeo até o final. Porque o Apocalipse 9 não é apenas um relato. É uma revelação de símbolos complexos e mensagens proféticas que têm ressoado através dos séculos. Neste capítulo, testemunharemos a abertura do abismo e a ascensão de gafanhotos sobrenaturais liderados por Abaddon. Cada detalhe tem uma importância crucial, pois nos desafia a refletir sobre a espiritualidade, o significado profundo da fé e a compreensão da natureza divina. Ao desvendarmos o capítulo mais assustador da Bíblia, não apenas buscamos conhecimento, mas também entendimento. A importância disso vai além da curiosidade. Estamos explorando as raízes da fé e conectando os pontos entre o simbólico e o real. Então, junte-se a nós nessa jornada fascinante e descubra por que o Apocalipse 9 é mais do que um simples relato bíblico. É uma chave para compreender os mistérios divinos. Antes de nos aprofundarmos no capítulo 9 do livro de Apocalipse, é necessário entender o que é o Apocalipse e por que ele é considerado um dos livros mais importantes da Bíblia. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele foi escrito pelo apóstolo João, que estava exilado na ilha de Patmos. João vê Jesus Cristo, que lhe revela uma série de acontecimentos que irão acontecer no futuro. O livro é uma visão profética dos últimos dias da história humana e descreve os eventos que levarão à segunda vinda de Jesus Cristo e à vitória final do bem sobre o mal. O livro se tornou um dos mais importantes da Bíblia porque ele oferece uma visão do futuro para os cristãos que estão vivendo em tempos difíceis. Ele promete que Deus está no controle da história e que ele trará justiça e paz ao mundo. Agora, para contextualizar esses 7 julgamentos das trombetas, eles ocorreram durante o período da tribulação após o arrebatamento da igreja. Eis um breve resumo de cada julgamento. A primeira trombeta é tocada por um anjo que lança fogo sobre a terra. O fogo causa a destruição de 1/3 da terra, incluindo árvores, grama e plantas. Essa trombeta é vista como um aviso divino sobre a necessidade de arrependimento e uma chamada para a humanidade reconhecer seus pecados. Segunda trombeta. A segunda trombeta é tocada por um anjo que lança um monte de pedras queimando no mar. O monte de pedras causa a morte de 1/3 dos peixes do mar e destrói 1/3 dos navios. Essa trombeta simboliza o impacto da humanidade sobre o meio ambiente e serve como um lembrete da responsabilidade dos seres humanos como zeladores da criação de Deus. Terceira trombeta. A terceira trombeta é tocada por um anjo que lança uma estrela chamada Absinto no rio Eufrates. A estrela torna as águas do rio amargas e 1/3 da humanidade morre por causa da água amarga. A trombeta Absinto destaca as consequências da degradação ambiental e a necessidade de preservação dos recursos naturais. A quarta trombeta. A quarta trombeta é tocada por um anjo que abre 1/4 do sol, da lua e das estrelas. A luz do sol, da lua e das estrelas é reduzida em 1/3, causando escuridão e caos na terra. A escuridão resultante é interpretada como um sinal do distanciamento da humanidade de Deus e da necessidade de se voltar para Ele. Quinta trombeta. A quinta trombeta traz a liberação de gafanhotos do abismo, que atacam e atormentam aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Eles são descritos como seres aterrorizantes que trazem um grande sofrimento.
Essa trombeta simboliza a angústia e o sofrimento que a humanidade enfrentará como resultado de suas ações. Sexta trombeta. A sexta trombeta é tocada por um anjo que libera 4 anjos que estão presos no rio Eufrates. Os 4 anjos liberam um exército de 200 milhões de cavaleiros que causam destruição e morte em escala massiva. Essa trombeta retrata conflitos violentos e a disseminação do caos. A sétima e última trombeta. A sétima trombeta é um momento de celebração no céu, marcando o triunfo final de Deus sobre as forças do mal. Ela anuncia a chegada do reino de Deus e a entronização de Cristo como rei. Essa última trombeta representa o fim do mundo pagão e o início do reino de Deus. E agora, chegamos ao assunto que iremos estudar mais detalhadamente, o capítulo 9, especialmente a quinta trombeta. De acordo com esse trecho, uma estrela cai do céu e abre o abismo sem fundo, liberando uma enorme nuvem de fumaça que bloqueia o sol e polui o ar. Imagine acordar um dia e descobrir que a luz do sol e o ar se tornaram escuros devido à fumaça que sai de um abismo sem fundo. Imagine o caos, onde o sol não é mais visível, o pânico se instalando à medida que as pessoas percebem que isso não é apenas um fenômeno climático temporário, mas um evento catastrófico. Certamente todos estariam se perguntando: o que há nesse abismo sem fundo? E a resposta é que estão surgindo gafanhotos demoníacos na Terra. A descrição desses gafanhotos na Bíblia é inacreditável. Eles têm a aparência de cavalos blindados, com coroas douradas e rostos humanos, mas seus cabelos são como os de mulheres, e seus dentes são como os de leões. O som de suas asas é como o barulho de um exército em marcha, e suas caudas são como escorpiões com ferrões que causam dor insuportável. É uma imagem aterrorizante que causaria medo em qualquer um que presenciasse essa cena. Em Lucas capítulo 20, versículo 36 diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar em pé diante do Filho do Homem. A Bíblia claramente nos diz para permanecer em alerta o tempo todo. Quando o Senhor retornar para sua igreja, Ele retornará para aqueles que estão vivendo fielmente para Ele. Tudo acontecerá num piscar de olhos. Agora me responda: você está em alerta? Você está realmente seguindo os ensinamentos de Deus? Escreva aqui nos comentários. Agora eu gostaria de explorar com você o significado de Apocalipse 12, versículo 12, que diz: portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. A partir deste versículo, podemos estabelecer que o diabo está na terra porque a Bíblia diz: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Nesta parte do versículo, também podemos estabelecer que o diabo está com raiva. Na verdade, a Bíblia diz que Satanás está cheio de fúria, porque sabe que seu tempo é curto, e se o tempo dele é curto, isso significa que o tempo está mais próximo quando se trata do retorno de Jesus Cristo. Se analisar calmamente, você irá entender que Apocalipse 12, versículo 12 está dizendo: você entenderá o motivo pelo qual o pecado e o mal são tão predominantes em nosso mundo nos dias de hoje. O livro do Apocalipse está repleto de imagens e simbolismo, e este versículo não é exceção. Ele fala de uma grande guerra no céu, onde o dragão, também conhecido como o diabo, e seu exército lutaram contra Miguel e seus anjos. Satanás e seus seguidores foram derrotados e lançados na terra, onde ele está cheio de fúria e busca causar caos e destruição. Ele foi confinado à dimensão espiritual, mas foi liberado para percorrer a terra. Ele está cheio de fúria e busca atacar e destruir tudo em seu caminho. A Bíblia diz em Pedro 5, versículo 8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ao ler esse versículo, ficamos nos perguntando, por que Satanás quer causar destruição?
A verdade é que Satanás era um anjo de Deus, mas se rebelou e foi expulso do céu. Desde então, ele tem travado guerra contra Deus e seu povo, buscando desviar o maior número possível de almas da verdade. E é por isso que o pecado e o mal estão tão presentes no mundo. Satanás está o tempo todo trabalhando para levar as pessoas ao pecado, com o objetivo de as afastar de Deus e da salvação eterna. Mas não devemos ter medo, pois Jesus já derrotou Satanás na cruz. Podemos afirmar que em Apocalipse 12, versículo 12, nos lembra que o pecado e o mal são predominantes neste mundo por causa da rebelião de Satanás contra Deus. Como cristãos, podemos encontrar conforto no fato de que Jesus já venceu a batalha contra Satanás e, por meio dele, temos o poder de resistir à tentação e superar o mal. Em Atos 2, versículo 17, Deus diz: "E nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos", aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Tito 2, versículo 13. Ao ver essas passagens, temos a certeza de que Jesus deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Por isso, não fiquem desanimados, não fiquem desencorajados, mas mantenham seus olhos em Jesus e concentrem-se em Jesus Cristo. Como cristãos, precisamos ter certeza de que nosso foco está apenas em Jesus Cristo. Devemos nos concentrar naquele que nos levará para o caminho da verdade. Os sábios entre nós estarão vigilantes. Eles verão os sinais dos tempos porque estudam a palavra de Deus. Mas os tolos adormecerão. Eles perderão os sinais por falta de conhecimento. Orem pedindo sabedoria, filhos de Deus. Devemos ser sábios nos tempos em que vivemos. Devemos ser guiados pelo Espírito. Devemos preparar nossas vidas e permanecer preparados, aguardando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para cumprir sua promessa que está registrada em João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitos lugares. Eu vou preparar um lugar especial para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei e os levarei para estar comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Deus vai colocar um fim a essa maldade e irá nos restaurar. No entanto, até que esse dia chegue, o Senhor nos deixou sinais para nos alertar que o dia está próximo. Ele deixou sinais claros para que saibamos que o fim está próximo. A Bíblia nos diz que pessoas surgirão afirmando ser o Cristo ou o Messias, mas nos adverte para não dar ouvidos a eles. Portanto, em vez de analisar cada coisa que acontece no mundo e gastar tempo e energia procurando por sinais o tempo todo, eu encorajo você a focar seu tempo e energia em buscar a Deus. Essa deve ser nossa única prioridade: conhecer Jesus Cristo e ficar cada vez mais próximo dele. A Bíblia nos chama para acordar para o fato de que há um céu e um inferno e que haverá um julgamento. Eu não sei quanto a você, mas pelo que li sobre o céu, parece ser um lugar melhor, sem mais lágrimas, sem mais tristeza, apenas paz e ter o prazer de estar na presença do Senhor por toda a eternidade, longe de todos os males deste mundo. Dedique seu tempo a ter um relacionamento íntimo com Deus, para que quando estivermos diante dele, ouçamos as palavras: "Bem está, servo bom e fiel." Lembre-se de que em meio à escuridão, a luz da fé brilha mais forte. Mantenha a esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Gratidão por dedicarem seu tempo ao nosso vídeo. Se o conteúdo trouxe valor ou inspiração, compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar. Juntos, podemos alcançar mais mentes e corações. O conhecimento só é poder quando compartilhado. Não percam o próximo vídeo incrível que está prestes a aparecer na tela. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo.